Saudações, queridos internautas! Hoje nós estaremos estudando uma aparente contradição bíblica. Vamos lá comigo, não saia daí! Tudo começa com Hebreus 5, versículo 7. Vamos ler. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Peraí, Jesus, o Filho de Deus, reverente, submisso, orou ao Pai pedindo que o livrasse da morte e foi ouvido por sua reverente submissão. Parece uma contradição. Se ele pediu para Deus o livrar da morte e Deus o atendeu, então por que ele morreu? E olha que interessante, quando isso aconteceu? Mateus 26, versículo 38 e 39 diz assim: Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava lá no jardim de Getsemane. Olha o versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Lucas 22 consegue dar um pouquinho mais de detalhes. Olha só, versículo 94. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então deu para perceber aí o nível de angústia dessa oração. Jesus pedindo para que o Pai o livrasse da morte. E Hebreus 5:7 fala que ele foi atendido, que Deus o ouviu, que Deus o atendeu pela sua reverência, porque ele era um filho, ó filho amado. Tá, então continua a pergunta. Então por que ele morreu? Na verdade, não existe contradição nesses textos aí. Jesus Cristo morreu. Ele precisava morrer. E ele era consciente da sua missão. Toda aquela angústia, toda aquela tristeza, não era pedindo para Deus o livrar da morte física, porque para isto ele veio. Observe só, durante a festa, João 12, versículo 20, observe aqui esse contexto, a resposta que Jesus Cristo deu aos seus discípulos quando aqueles gregos queriam ver Jesus. Olha só, João 12, 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E aí Filipe foi lá, falou com André, eles resolveram ir lá até Jesus Cristo, né? E falaram: tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. E olha o que Jesus Cristo respondeu. Versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Pô, mas parece que Jesus Cristo não respondeu se ia lá ver os gregos ou não. Respondeu sim, sabe por quê? Aqueles gregos, não sei se epicureus ou que classe de gregos eram, se eram filósofos ou não, eles estavam ali para uma proposta. Eles queriam, com certeza, convidar Cristo para a Grécia. Queriam convidar Jesus Cristo para conhecer os seus ensinamentos novos, conhecer as suas novas ideias. Eles tinham um grande apreço a novos conhecimentos. E era uma tentação muito grande, porque se Jesus Cristo aceitasse o convite, ele poderia abortar a missão, desistir de morrer e viver uma vida tranquila lá entre os filósofos gregos. Mas aí Jesus Cristo falou aqui no versículo 25: Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai,
salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então ele tinha muita convicção da sua missão. Ele não estava ali orando, chorando, angustiado, pedindo para Deus livrá-lo da missão. Não era isso. Quer ver? Outro exemplo? Pedro tentou dissuadi-lo também. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Tá, ele está lá explicando a sua missão. E aí, Pedro, olha o versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, Senhor, tenha pena de ti mesmo, você vai morrer, para que isso? Aí olha o que Jesus Cristo respondeu no versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus Cristo não aceitava ser dissuadido da sua missão. Ele tinha um propósito firme de morrer no meu e no seu lugar. Ele sabia o que ele queria. Então qual era o medo de Cristo? Para que tanta angústia a ponto do seu suor se transformar em grandes gotas de sangue? Agora nós vamos entender o porquê. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ou seja, Jesus Cristo precisava entrar no Santo dos Santos com o próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. E sacrifício, no lugar de todos aqueles sacrifícios, do Antigo Testamento, Jesus Cristo agora, uma vez por todas, precisava apresentar-se diante de Deus, no Santo dos Santos, com o próprio sangue. Aí que entra o problema. Se Jesus Cristo tivesse cometido algum erro, algum pecado, alguma falha, nem que seja em pensamento, o seu sangue não serviria. Ele morreria eternamente, ele fracassaria a missão. Morte eterna, separação eterna do Pai. E era esse o medo de Cristo. Este era o medo e foi a grande angústia de Jesus. E ele pedia: Senhor, me livra da morte, mas não da morte física. Para isso ele veio. Da morte espiritual, do fracasso eterno, de se apresentar diante de Deus com o próprio sangue e o sangue não ser aceito por ter alguma falha. E aí ele foi ouvido. Ele não morreu a segunda morte. Ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, o seu sangue foi aceito em sacrifício e ele conseguiu nos salvar pela eterna redenção do seu próprio sangue. Então toda aquela angústia, toda aquela tristeza era referente à morte espiritual e não à morte física, tá? Então, mais uma passagem esclarecida aí à luz da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E jamais despreze o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário e redentor daquele que entregou a própria vida para que hoje você tivesse esperança de vida eterna. Tchau, que Deus abençoe, até no próximo vídeo, se Deus permitir. Se você gostou, inscreva no canal, dê um joinha, acione o sino para você não perder nenhuma novidade. E vamos estudar a Bíblia com o Pastor Felipe.